Fala galera, beleza? Dando continuidade aqui ao curso de análise combinatória. Na aula de hoje falaremos sobre as permutações circulares. Começamos com esse exemplo. De quantos modos podemos colocar três objetos distintos em três lugares em torno de um círculo, se considerarmos equivalentes disposições que possam coincidir por rotação? Vamos representar a resposta desse problema com esse símbolo. P, C, parênteses, e um 3. Então, PC3, para a gente representa o número de permutações circulares de três objetos distintos. A primeira coisa que eu vou mostrar é que as permutações circulares de três objetos distintos é diferente da permutação de três objetos distintos. Por quê? Porque já sabemos calcular a permutação de três objetos distintos, que isso dá 3 fatorial, que é igual a 6. Ou seja, existem 6 modos de colocar três objetos distintos em 3 lugares. Eu vou usar essa informação, vou desenhar aqui um círculo com 3 lugares. O que esse resultado me diz é que existem 6 modos de colocar três objetos distintos em 3 lugares. Está marcado os 3 lugares, eu posso distribuir da seguinte maneira os 3 objetos. Colocar o 1 aqui, o 2 aqui e o 3 aqui. Uma outra maneira será colocar o 3 aqui, o 1 aqui e o 2 aqui. Outra maneira é colocar o 2 aqui, o 3 aqui e o 1 aqui. E as outras 3 maneiras são o 1 aqui, o 3 aqui e o 2 aqui, ou o 2 aqui, o 1 aqui e o 3 aqui, e por fim, o 3 aqui, o 2 aqui e o 1 aqui. Tá certo? Agora note o seguinte, eu vou desenhar essas 3 de baixo de outra cor. Coloquei aqui de verde. Note o seguinte, as 3 primeiras distribuições que estão de azul, elas podem coincidir entre si por uma rotação. Ou seja, olhe para o 1 aqui no topo. Se eu pegar esse 1 e rotacionar esse círculo até o 1 chegar onde está o 3, eu vou ficar com um círculo igual ao do primeiro. Da mesma forma, se eu pegar esse 1 e rotacionar ele até chegar na posição onde está o 2, naturalmente o 2 vai girar para cá e o 3 para cá. E esses 3 círculos de azul, eles são os mesmos por uma rotação. A mesma coisa acontece com os 3 de verde, que eu posso rotacionar esse 1 aqui para o topo, consequentemente o 2 vem para cá e o 3 para cá. E ficamos com um círculo igual ao do primeiro. Da mesma forma, se eu girar esse 1 para aqui para o topo, o 3 vai vir para cá e o 2 vem para cá. E a gente fica, mais uma vez, com um círculo igual ao primeiro. Então, os 3 que estão de azul coincidem e os 3 que estão de verde coincidem também. Portanto, essa permutação circular de 3 objetos é igual a 2. Só existe a distribuição de azul e a que está de verde, tá bom? Vejamos mais um exemplo. De quantos modos podemos colocar 4 objetos distintos em 4 lugares em torno de um círculo, se considerarmos equivalentes disposições que possam coincidir por rotação? O problema é igual ao anterior, só que agora temos 4 objetos. Vamos resolver esse problema de uma maneira diferente da questão anterior. Eu vou começar desenhando aqui o círculo. E começar fazendo uma pergunta. De quantas maneiras podemos colocar o primeiro objeto no círculo? Note que o que importa é a posição relativa dos objetos. Eles vão fazer rotação. Portanto, só existe um modo de colocar o primeiro objeto, pois onde quer que coloquemos, ele será o único objeto do círculo. Lembre-se que a gente pode fazer as rotações. Então, para colocar esse primeiro objeto, só existe uma única maneira.
Enquanto isso, eu vou respondendo aqui a permutação circular de 4 objetos distintos. Então, para escolher o primeiro, existe uma única maneira. Só tem uma maneira de colocá-lo no círculo. Note agora que só temos um único modo de colocar o segundo objeto no círculo também, que é depois do 1. Então, eu vou marcar aqui e colocar o segundo objeto. Ele só tem uma maneira de ser colocado. Note agora que para colocar o terceiro objeto no círculo, existem 2 modos. Eu posso colocá-lo nesse cantinho ou aqui. Portanto, esse terceiro objeto tem 2 formas de ser colocado. Suponha, sem perda de generalidade, que o local escolhido foi esse. Então, o terceiro objeto foi colocado aqui. Note agora que há 3 modos de colocar o quarto objeto. Ele pode ficar aqui, aqui ou aqui. Portanto, o quarto e último objeto tem 3 formas de ser colocado. Essa resposta vai dar 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 3 fatorial, que é 6. Então, existem 6 modos de colocar 4 objetos distintos em 4 lugares em torno de um círculo. Vamos tentar generalizar esse resultado. Chegamos no próximo exemplo. De quantos modos podemos colocar n objetos distintos em n lugares em torno de um círculo, se considerarmos equivalentes disposições que possam coincidir por rotação? Vou responder esse problema de uma maneira análoga à questão anterior. Vou desenhar um círculo e vou começar com uma pergunta. De quantas maneiras podemos colocar o primeiro objeto no círculo? Note que o que importa mais uma vez é a posição relativa dos objetos. Portanto, só temos um único modo de colocar o primeiro objeto. Então, a permutação circular de n objetos distintos, quando eu vou colocar o primeiro, só temos uma única escolha. Novamente, só temos um único modo de colocar o segundo objeto no círculo, que é depois do 1. Vou colocá-lo aqui. Uma única escolha de colocar esse segundo objeto. Observe que há 2 modos agora de colocar o terceiro objeto. Pode ser aqui ou aqui. Então, o terceiro objeto tem 2 formas de ser colocado. Suponha, sem perda de generalidade, que o local escolhido foi esse. O terceiro objeto ficou aqui. Quando a gente vai colocar o quarto objeto, temos 3 modos de colocá-lo no círculo. Aqui, aqui ou aqui. Então, o quarto objeto tem 3 modos de ser colocado. Esse processo continua e você verá que existirá n-1 modos de colocar o n-ésimo objeto dentro do círculo. Ou seja, o processo continua e no n-ésimo haverá n-1 modo de colocá-lo. Isso aqui a gente reconhece como sendo n-1 fatorial. Então, quando você quiser fazer uma permutação circular de n objetos, a resposta é n-1 fatorial. Essa é a referência da aula de hoje e, como vocês sabem, chegou a sua hora de praticar. Clique no link da descrição do vídeo e bons estudos!